Tamo junto nessa aí. A gente vamos começar hoje mais um vídeo. Vamos começar mais uma live aí. Mais uma live ao vivo, né? E bom, a gente começar essa madrugada. É madrugada. Tá claro ali, mas é 5h40 da manhã. É madrugada no Japão. Então hoje aqui é bom a gente começar uma manhã assim, né? É bom a gente começar amanhã falando de Deus. E é bom começar também e terminar a noite também falando de Deus. Ninguém não ia falar começando a noite, mas se você acordar à noite, é bom você começar a noite também. Então, é bom sempre que a gente tira um tempinho para Deus. É importante um tempinho da nossa vida, né? Porque por mais que a nossa vida é corrida, é cansativa, a gente tem que tirar um tempinho para Deus. É muito importante que a gente leia da palavra de Deus. É muito importante que a gente estude o Evangelho, que a gente aprenda o que Deus ele realmente quer na nossa vida. É importante, não podemos ficar aqui em vão de bobeira. Alguma coisa a gente temos que fazer para Deus. Não pode ser em vão todo o nosso tempo. Não. E aqui hoje a gente vai abrir essa introdução e falar a palavra de Deus em alguns versículos, né? E são versículos poderosíssimos, porque é a história de Cristo. É a história do Messias. É a história do Filho de Deus, que veio a esse mundo morrer por mim e morrer por você. Ele fez algo que não precisaria passar por esse processo. Mas como as pessoas eram ruins, ainda são ruins, ainda vão ficar ruins, e mesmo assim Jesus queria salvar todo mundo. Ele foi castigado, ele foi judiado, ele foi humilhado, ele foi praticamente atropelado em termos de palavras, ódio, tudo quanto é coisa para cima dele. O que ele fez? O que Jesus fez? Eu queria saber, porque a palavra de Deus menciona que ele veio salvar todo mundo. Ele veio falar de amor, ele veio ensinar a curar, espantar demônio. Então, a gente já vimos que Jesus, desde o começo da palavra de Deus até o final da palavra de Deus, você vê que ele sempre foi uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que veio praticamente fazer uma só coisa, de milhões de coisas que ele fizeram, mas uma só foi fatal, principalmente quando ele veio em carne. Não viria em carne duas vezes, mas ele veio uma vez só, para mostrar, para demonstrar que o povo ainda tem salvação, tem esperança. E essa passagem aqui hoje é uma passagem com alguns versículos, né? Alguns versículos. E aqui vai falar sobre Jesus, quando ele foi levado para o pátio, e ali estavam os governadores, todos se reuniram, né? E praticamente colocaram uma coroa na cabeça dele, cheia de espinho, e dali já começaram a maltratá-lo, a machucá-lo, com essa espinha na cabeça, como fosse uma coroa. Vestiram também uma capa nele, vermelha, uma capa vermelha, e começaram dizendo, saudando-o a ele: viva o rei de judeus, viva o rei dos judeus. Eles menosprezaram Jesus,
se você for começar a olhar bem a palavra de Deus, o que eles fizeram com Jesus foi uma falta de respeito. Eles não pensavam que ele fosse Deus, o Filho de Deus. Eles não pensavam isso não. Eles só queriam maltratá-lo, porque a ruindade tomava conta deles. Tomava. E mesmo assim, Jesus ainda insistia em salvá-lo, porque Jesus sabia o que eles estavam fazendo não era certo. Mas muitas das vezes eles faziam isso porque não era eles, era o inimigo dentro deles. E muitas das vezes Jesus mencionava: perdoa, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Mas mesmo assim, tinha misericórdia deles. Cara, quando eu comecei a ler esse pequeno versículo, eu falei: meu Deus do céu, como que Jesus tem um coração bom? Como que realmente é bom servir esse Deus que tem um coração bom, que nos ajuda, que nos alimenta, que guarda a gente, que nos ensina, que restaura. É o Deus da família, é o Deus do amor, é o Deus da paz, o Deus da alegria. É aquele Deus que sempre está com a gente, que está com o seu povo, que quer salvar, que quer ajudar, quer ensinar, quer restaurar, quer livrar de todo o mal. Então, só um pouquinho que a gente lemos a palavra de Deus, já conhecemos quem era Jesus. Quem era Jesus. E aqui começaram a bater na cabeça dele, cuspiam nele e se ajoelhava fingindo. Que humilhação que fazia isso? Para que fazer isso com ele? Precisava humilhá-lo desse jeito? Ele veio ao mundo para nos salvar. Não fez uma sequer coisinha ou mal a alguém. Simplesmente veio ensinar, pregar o amor, pregar a palavra de Deus. O que tem de tão ruim fazer isso? Eu creio e acredito que não tem nada demais. Se você que tem consciência, começar a olhar, raciocinar, o que tem de mal fazer isso? De mal não tem, mas de bem tem bastante, porque ele trazia o bem, ele trazia para nós coisas que ninguém pode trazer. Ele dava a nós coisas que ninguém poderia dar, só ele poderia fazer isso, porque ele tinha o dom. Deus, quando mandou ele vir para cá, o seu filho, já veio com dons. O que ele tinha, ninguém tinha. O que ele ensinava, ninguém ensinava. Tudo bem, ele ensinou os apóstolos, ensinou os discípulos, ensinou muita gente. Mas não como ele ensinava dele para as pessoas. É muito diferente. Cada um tem um modo de ensinar. Cada um tem um modo de aprender. Cada um tem um modo de expressar. Igual Jesus, ele é único. Por isso que fala que ele é perfeito. Realmente ele é perfeito. Não tem para ninguém. Jesus, ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Ele é excepcional. Ele é topzera da galáxia e não tem para ninguém. Jesus é Jesus. Sempre o nosso amado Jesus Cristo. Ele é o melhor. Então aqui, caçoavam dele, tiraram a capa dele, que colocaram nele a vermelha, e vestiram as roupas que ele estava antes. E levaram ele para fora, a fim de o crucificarem. Dali começou mais humilhações, mais xingamento. Faziam com ele coisas que não se faz com ninguém. Humilharam ele. E mesmo assim, ele ainda perdoa o povo. Que Deus que é esse, que manda o seu Filho morrer por todos nós, por todo o nosso pecado, livrar nós da escravidão. Somente Jesus. Não tem outro. Não existe outro. Então, eu já introduzi aqui um pouquinho da palavra de Deus. Já dei uma explicada numa introdução do que a gente vai estar lendo hoje, lendo agora. É Bíblia, é palavra de Deus. Eu creio no poder de Deus. E Deus só tem o melhor na minha vida e o melhor na sua vida. Então aqui hoje
a gente vamos estar lendo, né, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque aqui tem poder, irmão. Aqui tem uma história e uma vida, até a sua vida vem através daqui. Porque quando começou o mundo, começamos com Adão e Eva, e eles foram crescendo. Mesmo no caso do dilúvio, ainda continuou o povo, família de Noé. Então, a continuidade, ela já vem desde o começo, Abraão e Eva. Dali foi crescendo, parou por causa do dilúvio, depois voltou a crescer novamente. Então, realmente, conhecemos várias passagens bíblicas, conhecemos várias histórias, que todas nelas Deus tem trabalhado para fortalecimento, para restauração, para ajuda. Então, conhecemos um Deus que realmente é o Deus verdadeiro. É o Deus que controla esse mundo, que manda nesse mundo. Mas Ele não faz nós como escravos. Deus faz nós como amigo. Ele quer nós como amigo. Amigo dele. Conversar com Ele, ter intimidade com Ele, falar com Ele. Porque Ele, eu sei que não conta para ninguém. É o Deus que nos ama. É o Deus verdadeiro. Que quer a sua paz, quer a sua alegria e quer a sua salvação. Isso é muito fundamental. É muito importante. Hoje as pessoas estão se matando, estão se perdendo, estão praticamente ficando tristes, acabando o que Deus te deu, a família, o amor, o relacionamento. Tudo que é de bom é de Deus, é sagrado. Estão deixando para trás, estão esquecendo e estão vivendo uma vida que não vale a pena. E muitas das vezes é uma vida que te leva à destruição. É uma vida momentânea que ela acaba num piscar de olhos. Então, é importante, é interessante que a gente viva essa vida com Cristo. Você pode viver a sua vida como você quer, mas inclua Deus, inclua Cristo, para a sua vida ela fazer sentido. Tem que fazer sentido, senão vai acontecer igual muita gente que está acontecendo. Estão se matando, sem nenhum motivo. Muita gente se matando e matando sua própria família. Como é que pode, né? A que ponto chegou o ser humano? A que ponto chegou as pessoas, o homem, a mulher? Por isso que eu falo, quando você tem Deus no coração, você compreende a importância da vida única. Você vai entender que ninguém pode tirar a vida de ninguém, a não ser Deus. Ninguém tem que fazer ninguém sofrer. Ninguém. Então aqui hoje, vamos estar falando sobre os soldados zomba de Jesus. Esse é o tema da palavra de Deus. É alguns versículos, só 4 versículos. 4 versículos poderosos. 4 versículos maravilhosos da palavra de Deus. 4 versículos que Deus ele pode mudar a nossa vida. 4 versículos que Deus pode transformar a minha vida e a sua vida. Eu creio, profetiza. Em nome de Deus, profetiza. Então, Marcos, capítulo 15, do versículo 16 ao versículo 20. Alguns versículos poderosos da palavra de Deus. 4 versículos que podem mudar a sua vida e a vida de muita gente. Precisa aprender sobre Deus, sobre Jesus. Porque é a importância, quando Ele veio, é a importância do que Ele faz na tua vida. Porque Ele ressuscitou no terceiro dia. Aí os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Ali praticamente já era o começo do seu crucificamento. Ali praticamente Jesus ele já estava perto da tua morte. Ali Jesus já foi dado praticamente como morto praticamente, porque iriam matar ele. Mas eles não sabiam que no terceiro dia ele ressuscitaria. Eles não acreditariam em Deus, mas os líderes, os governantes, sabiam que ele era filho de Deus. Sabia que ele era Jesus. Porque o que ele fazia, nenhum deles fazia. Então, eles mataram Jesus porque eles tinham inveja de Cristo. Eles tinham inveja de Cristo. Por isso que mataram Cristo. Então, eles reuniram no pátio, ali nos governantes, fizeram o que eles queriam fazer desde o começo. Para eles era uma alegria.
era uma felicidade, estavam ao ponto de matar Cristo. Depois vestiram Jesus uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheios de espinhos. E começaram a saudá-lo dizendo, eles desrespeitaram Cristo, eles não tiveram medo, eles praticamente não estavam nem aí, nunca acreditaram em Cristo, os que batiam. Porque quem estava na liderança, governava, sabia que era o Filho de Deus, sabia. Então não tinha um sequer respeito. Por que esses caras aqui, esses soldados, não tinham respeito? Porque não conhecia Deus, e nós que conhecemos Deus, a gente que somos conhecedores, que vivemos os evangelhos, a gente que tem que ter respeito mais ainda por Cristo. Jamais temos que dar a costa para Ele, porque conhecemos um Deus que é vivo, que nos agrada, que nos ama, que quer nos salvar, que habita na nossa vida todos os dias. E a transformação a gente vê, a gente enxerga, porque Ele é o melhor. Viva o Rei dos Judeus! Assim que eles praticamente saudava Jesus, tirando sarro e humilhando ele, cuspindo ele, batendo nele, batiam na cabeça dele como um bastão, cuspiram nele e se ajoelhavam, fingindo que estava adorando. Olha como que eles são, fingia que estivesse adorando a Deus. Isso é humilhante, você fazer isso com uma pessoa inocente, um Deus que manda o seu filho morrer por nós e é humilhado dessa forma. Então eles fingiam e adoravam Jesus, porque o inimigo estava dentro deles. Eles eram praticamente trevas. Essa é uma verdade, uma realidade. Olha só. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. E seguida levaram para fora a fim de crucificá-lo. Então, além de colocar uma roupa vermelha para tirar sarro dele, voltaram a colocar a roupa nele, que era a roupa dele tradicional, e com as suas próprias roupas colocaram nele e levaram para fora. Aí é praticamente o começo de crucificarem ele com palavras, xingamentos, modos, atitudes, mas Jesus sabia que ele seria morto. A palavra inteira menciona que tudo que acontece, que vai acontecer, é para a palavra ela ser cumprida, para todos ver que a palavra de Deus ela realmente é verdadeira. E Jesus sempre menciona isso. E digo-vos que é verdade, isso mesmo é verdade. Precisa acontecer para o povo ver que a palavra de Deus é verdadeira. Então, é muito interessante esses poucos versículos, porque a gente aprende muita coisa aqui. Não se brinca com Deus, não se brinca com Jesus, não se brinca, porque o que ele passou aqui foi tão humilhante que ninguém hoje nesse mundo aguentaria o que ele passou. Quantas pessoas você pisa na perna, ela mata a outra, por xingar, mata a outra, por fazer coisas mínimas, já matam. E o que fizeram com Jesus? Ele nunca falou nada, ele nunca reagiu, simplesmente a palavra tinha que ser cumprida. Essa eram as palavras de Jesus. Ele sempre mencionava isso. Então hoje, é só 4 versículos da palavra de Deus. Que Deus abençoe todos vocês. O momento é tamo junto nessa. E fica atento às nossas próximas lives, aos nossos próximos vídeos. E espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu! Uhul! Tchau, gente! É nóis! Salve, salve geral! Fui! Jesus ama vocês. O que ele fez por mim e por você, ninguém faria. Respeita. Seja íntegro. Seja homem de Deus. Falou? E é nóis. Fui!